Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor meu Deus, Pai amado, querido, Pai, nos colocamos, Pai, diante de Sua presença para essa manhã de domingo, agradecendo, Pai, pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos, em comunhão, podendo aprender a Sua palavra, podendo compartilhar entre os irmãos testemunhos e dissertar, Pai, sobre o que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos levantou mais um dia com saúde, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor renove todos os dias os nossos corações, a nossa mente. Que o Senhor dê o discernimento, Pai, nessa manhã para nós entendermos a palavra. Que essa palavra venha aos nossos corações com clareza. Que o Senhor capacite o Senhor Jurandir para nos entregar uma palavra boa hoje. Pai, eu te agradeço pela semana que se passou, Pai, que o Senhor cuidou de todos nós, que o Senhor não deixou nada de mal acontecer, que o Senhor nos levou e nos trouxe de volta em segurança todos os dias para nossas casas. Pai, eu te agradeço, Pai, todos os dias. Agradeço pela vida de cada um aqui, agradeço pela vida das pessoas que não podem estar presentes hoje. Pai, protege a família dessas pessoas, coloca os seus anjos ao redor da casa deles, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, nessa manhã. Obrigado e amém. Amém. Queridos, o capítulo 4 ele é bem curtinho, né? Ele tem aí 11 versículos apenas. E então acho que a gente não vai ter grande dificuldade com ele, não. É uma introdução, né? É uma outra introdução, né? O capítulo 1 é uma introdução ao livro de Apocalipse, a pessoa de Jesus, o divino, né? O João falou do terreno lá no seu evangelho, e aqui ele fala do Jesus divino, e fala a respeito das igrejas, conforme a gente, né, viu aí até o capítulo 3, e aqui ele tem uma outra introdução, né? Ele muda de assunto, né? Ele vai falar agora a respeito dos julgamentos que haverão de acontecer no final dos tempos lá. E aqui ele começa, então ele chega no céu e ele avista uma porta por onde ele passa e adentrando na sala ele tem a visão do trono. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui, né? Interessante que ele sempre cita que tem alguém sentado no trono, mas ele nunca viu, né? Ou pelo menos não conta detalhes de quem está no trono. Ele sempre está sendo assessorado ali por um anjo ali e sempre falando mais a respeito de Jesus, né? Então essa é uma introdução aos julgamentos que haverão de acontecer e o que ele pôde contemplar lá e passar para nós. Mas antes da gente entrar nessa dinâmica, né, eu queria fazer aí um pensamento, uma introdução. Primeiro, todo mundo sabe, né, aqui, né, nós estamos participando aqui, você sabe que Deus ele é um Deus pessoal, né? Então, você tem contato direto com Deus. Você clama e ele te responde. Você busca e ele te encontra, né? Você se coloca diante dele e você vai ter uma resposta. Então, 7 bilhões de pessoas no universo aí no momento atual, talvez um pouco mais, e aqueles que buscarem a Deus sinceramente o encontrarão e Deus vai falar com eles de uma forma pessoal, né? Independente de outros intermediários, né? Então, a partir do momento que você vai amadurecendo na fé, você tem essa possibilidade desse encontro, dessa conversa, desse diálogo aí com Deus. E o livro que a gente usa aqui é a Bíblia Sagrada, né? Então, a espiritualidade, ela existe no mundo inteiro. Ninguém discorda da questão espiritual. Toda a população do mundo, né? Até o ateu diz que é ateu graças a Deus, né? Ele é ateu até o momento do apego. Mas toda civilização, ela tinha uma questão espiritual. Então, se você pegar o homem primitivo, ele achava que os elementos eram a espiritualidade, aí ele foi desenvolvendo. Os povos antigos lá da China, se você pegar
qualquer lugar do planeta Terra, qualquer lugar que você pegar onde tinha lá um homem, tinha lá a humanidade, ele tinha uma crença no divino. Tinha lá templos que você encontra aí em escavações, você vai para o meio da selva, tem ali uma igreja, tem um templo, né? Não vou entrar no mérito das questões de como cada religião, né, fazia ali o seu ritualismo, mas o fato é que nós somos seres espiritualizados, nós somos seres espirituais, nós temos a necessidade de ter esse encontro com o sobrenatural, né? Então, o sobrenatural, acho que é senso comum, ele existe. O que é o sobrenatural, né? O sobrenatural é aquilo que está acima do natural. Então, o pessoal exemplifica o seguinte: o homem, né, o ser humano, ele é capaz de andar, ele é capaz de correr, ele é capaz de saltar, mas ele não é capaz de voar. Então, se você de repente começar a voar do nada, sem uma ação mecânica, sem uma ação de você entrar num aparelho que voa, se você, né, é uma coisa sobrenatural. Você está do nada, daqui a pouco você começa a flutuar. Fala, pô, gravidade zero, alguém aqui tirou a gravidade, tem que acontecer uma coisa diferente, porque senão nós não temos essa capacidade de voar. Seria uma coisa sobrenatural, né? Então, o sobrenatural é aquilo que excede, né, as questões, as questões naturais. E a nossa fé, né, ela se baseia muito nessa questão do sobrenatural, né? Então, a Bíblia diz que a fé é a convicção profunda das coisas que não se veem, mas que elas vão acontecer, né? Então, esse mundo que a gente vive, né, não querendo complicar muito aqui, mas só para exemplificar, o pessoal fala que é um mundo de 3 dimensões, né? Nós temos comprimento, largura, altura, né? Então, tudo que existe, tudo que é material, tem medida, né? Então, nós vivemos aí dentro dessas 3 dimensões. Quando você passa para uma coisa que você não consegue conceituar, você vai aí para uma 4ª dimensão, né? Na física, o pessoal diz que é o tempo, né? Outros dizem que existem outras, mas para nós aqui, espiritualmente falando, nós temos um mundo de 3 dimensões, nós estamos no planeta Terra. Quando você vai para uma 4ª dimensão, é a dimensão do espírito, né? A dimensão do sobrenatural que a gente está falando. E aqui João, então, ele é levado para essa dimensão sobrenatural, né? Ele está fora dessas 3 dimensões e ele começa a enxergar coisas, ele começa a ver coisas que a nós, ao homem, é difícil de entender, né? Quando nós começarmos a ler aqui, a gente tem muito prefigurado, né? Se existia ET, se existia alienígena, né? O pessoal fala assim, como será que ele é? Será que ele é bípede que nem a gente? Será que, como que é o alienígena? Como é o filme de ficção, né? Porque a gente tem uma limitação de raciocínio, de pensamento para entender determinadas coisas. Então, quando a Bíblia fala em uma linguagem figurada, é porque a nossa linguagem, a gente tem algumas dificuldades para discernir e para entender algumas coisas, então você pega aquilo que você conhece e faz uma associação, né? E aí, no decorrer do tempo, a gente vai tendo. Eu não estava com o João vendo o que ele viu, mas se eu fosse fazer um relato do que ele viu, provavelmente o meu relato seria um pouco diferente do dele, porque estaria baseado nas minhas interpretações também, né? Naquilo que eu tenho como base e tal. Então, quando a gente lê o livro, a gente tem que ler com um entendimento aberto, né? A gente tem que ler raciocinando, não que fala assim, esse é um livro difícil. É um livro difícil, porque é um livro muito figurado. E a gente tem que abrir aí a nossa atenção espiritual para que a gente possa entender espiritualmente o que ele viu, o que ele entendeu, que ele estava numa dimensão espiritual, né? Então, racionalmente, se você ler a Bíblia só racionalmente, você vai ter uma dificuldade para entender e para aceitar vários conceitos, né? Porque ela transcende essa questão aí de tempo e espaço e tal, né? Então, quando você estiver meditando na palavra, né, peça para que Deus abra o seu entendimento, para que Deus fale aí ao seu coração e para que você possa ir além, né? Para que nós possamos ir além do entendimento nu e cru, além da letra, né? Amém? Vou pedir aí Amém. para o James, seja bem-vindo aí. Apareceu o Thiago ali. É, bem-vindo. Tiago é filho da dona Mainene. Ó, Legal. Suspeitei quando ele entrou, mas eu falei, será? Muito bem-vindo, bom. Tiago.
Deus abençoe, viu, Tiago? Deus abençoe. Verdade. Bem-vindo. Vou pedir pro Ok. Samuel, pro Vou- Fábio, ler aí o capítulo, do versículo 1 para gente, até o versículo 6. E vou pedir aí para o Mário ler do versículo 6 ao versículo 11, por favor. Então, Apocalipse, capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como a de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono, o que vive para sempre e sempre. Os 24 anciãos caem prostrados diante daqueles que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre. E lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Amém? Bora lá. Amém. Então, Tem uma, é, tem uma oi? imagem aqui, se vocês quiserem ver. Encontrei uma imagem aqui dessa. Põe aí, vamos enriquecer aí o debate, a meditação. Que é legal para. Tá Beleza, bom? É legal a gente beleza. formar a imagem na nossa mente também, né? Porque às vezes a gente vê uma imagem e aí a gente perde a oportunidade de criar, né? Dentro do... Imagina, a gente ficou 2 milhões de anos criando essa imagem, 2.000 anos, né? Criando essa imagem na mente, né? Aí o cara vem, bota uma figura, pronto, acabou. Aí agora ficou preso, amarrado naquela imagem, né? Sabe que eu estava conversando com minha filha ontem a respeito da facilidade das coisas, né? Tudo hoje é site GPT, não sei o que e tal. Eu falo, então, você encontra uma facilidade para um texto, para aprimorar, para melhorar, mas às vezes, quando você pega tudo muito facilitado, você perde a capacidade de desenvolvimento, né? Porque já está ali. Então, para que eu vou saber tabuada se eu consigo pegar uma calculadora e fazer o básico ali, fazer a coisa simples, né? Mas aí você vai perdendo capacidade
intelectual, desenvolve capacidade intelectual aquela pessoa que fez, os que estão criando. Mas quem está usufruindo vai meio que emburrecendo, né, velho? Então, tem coisas que Um texto desse aqui é legal você imaginar, tentar imaginar as figuras, tá? O cara joga uma figura para você, perdeu, quase, perdeu o texto, não precisava nem ler o texto, só precisava mostrar a figura logo de cara. Mas é bom fazer as duas coisas. Você faz a imaginação e depois você tira a prova real, né? Então você faz a conta e tira a prova real. Prova, Isso, né? isso é bacana. Bom, bora lá. Então, Jesus, então o apóstolo João vinha falando a respeito das igrejas, né? Locais, a igreja onde ele estava ali na Ásia. E aqui ele começa a ter uma visão, então, do céu. Ele passa aí para, por assim chamada, quarta dimensão, né? Vamos dizer assim, porque quando o pessoal fala dos céus, né? Nós temos esse céu onde está o ar, né? Onde está o oxigênio, onde estão as nuvens. Nós temos o céu, que são os astros. E nós temos o pessoal fala do terceiro céu, né? Que é onde estariam, então, as espiritualidades, vamos dizer assim, né? Onde é o céu do céu, né? Então, João, ele teve esse arrebatamento em espírito aí, e ele começou a enxergar essas coisas. E quando ele entra, ele nota que tem uma porta aberta. É engraçado porque alguns autores, né, eles defendem que o que existe na Terra primeiro foi criado no céu. Então, assim, não materialmente, né, porque matéria está aqui, lá é espírito, mas em termos de imagem, em termos de figuras, eu não sei, né, de que forma seria, mas o tabernáculo mesmo. Quando passaram a planta do tabernáculo, porque havia um tabernáculo no céu. Então, seria semelhante o que foi construído na terra, né? Então, existe aí essa ideia, né? E quando ele, então, né, ele diz, olha, tinha uma porta lá, uma porta imensa, uma porta bastante grande, e era o que me dava acesso ali para a sala do trono, né? Onde tudo acontece, né? Algumas pessoas chamam até, respeitosamente, claro, de mesa de controle, né? É ali onde foi determinada todas as coisas, todos os planos de criação, né? Dos universos existentes, materiais e dos espirituais, né? E quando ele entra, então, nessa região, ele se depara com alguém sentado no trono, né? Obviamente, é o próprio Deus. E, de forma figurada, ele diz que quem estava sentado ali, ele tinha uma característica de pedras preciosas, e aí ele faz um comparativo com alguma coisa que ele conhecia. E é interessante que o pessoal fala, olha, é impossível que o ser humano possa olhar, ver Deus, né? Assim, olhar fisicamente, carnalmente, com os olhos, né? Mas espiritualmente, né? Talvez exista essa possibilidade de você, no seu sonho, você ser levado em espírito, ser transladado aí para uma região celestial e não no seu físico, mas nos olhos mentais, vamos dizer assim, né? Você poder ter essa visão. De qualquer forma, aqui ele viu de uma forma difusa, né? Porque ele compara com pedras preciosas e ele não dá características físicas, né? Então, devia haver um brilho muito reluzente ali. Então, ele se achou espírito e alguém estava sentado no trono. E esse alguém estava sentado, né? Ao redor do trono, haviam 24 tronos. Esses 24 tronos, como a gente comentou aqui uma outra vez, né? Algumas religiões, elas usam a Bíblia Sagrada, né? Para explicar até algumas coisas do ponto de vista deles. Eles não, de repente, têm uma dificuldade para aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único, legítimo, suficiente Salvador, mas ele se apropria da Bíblia para testar algumas coisas que ele fala na religião dele. Então, a pessoa que acredita em outros universos paralelos, em outras galáxias, né? Tem algumas pessoas que dizem que Satanás ele dominava sobre a região onde foi criado o planeta Terra e colocado o homem. Então, ele era um dos que dominavam aqui até ele cair. Eles colocam esses anciões aí, esses 24 tronos que estão diante do céu, como se fossem entidades espirituais que cuidam aí de todo o universo aí de bilhões e bilhões de anos que existem e que a gente provavelmente não terá acesso enquanto carne aqui nesse planeta, né? O pessoal manda
as naves aí, as sondas aí, diz, olha, o espelho lá, o Hubble e o outro que está lá, olha, tantas galáxias foram descobertas há tantos bilhões. Pô, então a gente não vai ter vida para ver isso, né? A não ser que inventem uma máquina de teletransporte, e aí o pessoal aproveita isso para falar, não, tá vendo aqueles caras que estão ali? Eles são os seres espirituais, os ETs, os caras que governam os planetas e tal. Na cristandade fundamentalista e tradicional, que é aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente acredita, é a representação das tribos de Israel do Velho Testamento e a representação dos apóstolos no Novo Testamento. Então, seria uma representação da aliança, né, de Deus com a humanidade e do projeto de Deus através da pregação da sua palavra, da sua revelação para o homem, através, então, do povo de Israel, né, no Velho Testamento, e através dos apóstolos no Novo Testamento. Beleza? Os seres viventes, ele fala também que havia um arco-íris, né? Um arco-íris ao redor do trono. Esse arco-íris, ele faz menção à aliança, a aliança de Deus com o homem. Então, Deus fez uma aliança com Noé, e toda vez que se vê um arco-íris, a gente lembra, né, desse símbolo, né? Só que aqui, esse arco-íris, ele não está lá na meia volta, né, que a gente está acostumado a ver os 180 graus ali. Ele é um 360, né? Você não tem a limitação de para vê-lo na sua totalidade ali. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Tranquilo? Das Beleza. minhas notas aqui, e falando que no início lá, quando fala sobe para aqui e lhe mostrarei, na minha Bíblia tem uma nota falando que está fazendo uma associação com Moisés, quando Deus pediu para Moisés subir no monte, ele ia, A Tábua dos 10 Mandamentos? é, tem uma Legal, parte ali do início ali. bacana. Alguém mais tem alguma outra coisa que queira colocar? Tranquilo, então? Bom, e aí, então, ele faz uma menção, ao redor do trono havia lá os 24 anciões e tal, todos vestidos de branco, que branco é uma cor que para nós indica pureza e santidade, e com coroas de ouro na cabeça, que significa, então, honra, né? Honra e autoridade, poder, né? Eles estavam ali diante do Todo-Poderoso, e isso demonstra ali, né, essa autoridade que foi dada, né, na terra aí, para o povo de Israel e para o povo para os apóstolos, no sentido de levar essa palavra do Senhor aí. Haviam também 4 seres viventes, que aí é a figura provavelmente o James ia mostrar aí, porque é até difícil de imaginar, né? Cheio de olhos para frente, por trás. E o ser vivente, eles em algumas traduções aqui onde eu vi o comentário e tal, eles comparam, eles associam aos querubins que voam ao redor do trono da graça de Deus e cantam lá, né? Que Santo, 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 ele é o Cordeiro, né? Então, na verdade, os serafins, eles são os ministradores ali da adoração, né? Tem os anjos que ficam ao redor do trono, e os querubins cuidavam ali da parte organizacional, é, não vou falar de segurança, porque Deus não precisava de segurança, né? Mas da, de como as coisas deveriam proceder. Então, o pessoal faz essa associação aí. Interessante que essa representação de Cristo, que nós vamos ver aí, que é o leão, o novilho, o ser humano e a águia, que está citado em Apocalipse, ele tem a representação. O leão, ele representa a majestade, né? Ele representa o novilho, a paciência. O ser humano, porque Jesus ele veio como homem, né? Então, o lado humano também de Jesus. E a águia,
a visão apurada e a rapidez de ação. São alguns dos símbolos que são atribuídos aí à, à figura, né, que estava representada ali e que ficavam ali, que associavam, né, a pessoa do Senhor Jesus. A arte cristã, no decorrer dos anos, pegou esses animais citados em Apocalipse e eles caracterizaram cada evangelho, né, os 4 evangelhos, como sendo um animal desses de Apocalipse. Então, na representação dos evangelhos, cada evangelho representa ali um animal, mas isso é uma questão artística, né? É uma questão de que, no decorrer do tempo, o ser humano associou, né, ali Jesus, né? Então, Mateus, ele é simbolizado por um homem, Marcos seria o leão, Lucas o touro, e João, o evangelho de João seria, então, a águia, né? É uma associação que os artistas fizeram aí no decorrer do século. Também é citado, né, alguns desses animais de alguma forma no livro de Ezequiel, né? No livro de Ezequiel também tem essa citação. Algum comentário? Tá tranquilo? Tá Bom, dando vídeo, é É isso? é engraçado que. Pode falar. Pode falar, Nietzsche. É que a visão de João, ele vê Deus, certo? sentado no trono. Isso. Mas você citou alguma parte, você citou Jesus. Acho que eu não entendi direito. Sim. Quando, o Senhor ele está sentado no seu trono, certo? E Uhum. ali eles estão aqui é a parte introdutória, né? Ele está evoluindo, mas vai chegar uma parte que vão aparecer o livro ali e as pessoas não falam assim, pô, mais no capítulo 5 na verdade, né? Ele fala, tem um livro aqui com a história da humanidade, com tudo que, né, foi previsto e aconteceu e não tem ninguém que possa abrir e tal, né? E ele começa a chorar, né? Isso vai ser visto no capítulo 5. E alguém diz para ele, ó, não chore, porque aqui está o cordeiro que morreu e é digno de abrir o livro. Entendeu? Ah, sim. Não, mas não aparece nessa hora na visão, não aparece, né? Jesus não aparece aqui. A sequência é para frente, Aham. entendeu? É que nós estamos falando do capítulo 4, né? Então, na sequência do capítulo 4, aqui ele ainda não apareceu, né? Isso me chama também questão, porque fala. Na Bíblia, acho que tem algumas passagens que falam, né? Que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, né? E Sim, aqui nessa visão de João aparece só Deus e os anjos ali, né? E aí essa luz, né, que talvez seja espírito, enfim, uma observação aqui, não sei nem se tem explicação ou fundamento, mas enfim. então é o que a gente está falando. O camarada, né? Com todo respeito pelo camarada, né? Ele, João, ele estava no céu e ele estava vendo coisas que ele tinha que transformar em palavras, né? Então, imagina uma glória resplandecente. Fala assim, meu, o pessoal usou um termo que eu achei maravilhoso. Ele fala assim, como é que você explica para alguém que nunca chupou manga qual é o gosto da manga? Igual quando o Cabral chegou no Brasil, né? Os índios não sabiam o que que eram aquilo, as caravelas. O que que é isso? Exatamente. Então você fala assim, e aí como é que você vai explicar para o outro? Se você já teve uma dificuldade ali no entendimento, ali uma dificuldade, né, de compreensão pela própria limitação que nós temos, como é que você explica para o outro? Aí o cara fala assim, é fácil, toma a manga, consome a manga aí. Aí eu, puta, é boa, então agora vamos conversar do gosto da manga. Mas a gente não vai subir, né? Não subiu pro lugar onde ele subiu e não está vendo o que ele viu. Então, é interpretativo, né? Muitas coisas acabam sendo assim a nossa interpretação, que pode chegar lá, como disse o Fábio aí, né? Estou vendo a figura aqui, a minha mentalização foi um pouco diferente, mas qual que é a certa?
Aí eu vou saber quando chegar lá. Vou falar, aquele cara daquela pintura lá, ele errou, ele estava mais próximo da verdade, né? Então tem coisas que são assim, né? Fez me Bom, então, lembrar, Jurandir, o Rodrigo Silva estava respondendo um questionamento sobre Gênesis também. E aí ele estava falando algo parecido com o que você falou. Falou, ó, o que está escrito ali é, é baseado em cima das limitações que a pessoa que escreveu conseguia pôr no papel, né? Então, total. assim, não é um... E, assim, é uma coisa que você falou, que eu já ouvi também, que a Bíblia ela não é um livro de história, ela é um livro espiritual. Então, assim, aquilo ali foi a interpretação que ele conseguiu, né, transcrever, né, no papel dentro daquilo que ele conhecia. Ele não conseguiria descrever um navio chegando a 2000, sei lá, uma caravana portuguesa chegando antes dela existir, né, porque era o que ele tinha como base, né, Não, e sim, conhecimento, né. é um livro do dia a dia. Quando os autores eles narram algumas coisas, por exemplo, um livro de Juízes. O juiz tal que apareceu e a cidade tal e a pessoa se locomoviam, eram coisas do dia a dia. Quando a arqueologia vai buscar alguma coisa, ela fala: puxa vida, olha, qual o livro mais antigo que nós temos aí que falava daquela região? Quantos livros antigos sobraram para citar alguma coisa daquele tempo? É a Bíblia, né, querido? Se você estiver pesquisando na região da Bíblia ali, quantos livros sobraram, foram guardados aí para hoje? Mas ele não foi escrito com a finalidade de dizer para você da localidade da cidade, ou da cerâmica, ou de alguma coisa assim. Mas você pode usar, porque ele está aqui e é antigo. E as pessoas que escreveram eram pessoas idôneas, né? Ele pode se equivocar num ponto ou no outro, mas é um equívoco dentro do que ele acreditava. Eu acredito que é dessa forma. Então, por exemplo, nós é, é, vamos dar uma vamos dar aqui uma liberdade aqui um pouco maior, né? Permitam aí. Você vai conversar com a pessoa que tem uma religião diferente da sua, diferente da nossa. Ele está tentando falar para você dentro da sinceridade do coração dele e daquilo que ele acredita. Ele não é uma pessoa ruim, mas ele tem uma crença e ele está querendo compartilhar com você a crença. E não é isso que nós mesmos fazemos? É isso que nós mesmos fazemos, né? Agora, quando você, a semelhança da mulher lá, samaritana, né? Você recebe aquela palavra que você passa para outros e outros têm a experiência que vem Jesus, que eles viram Jesus lá andando. Ele fala assim, ó, já não é mais pela tua palavra que nós cremos porque nós tivemos a nossa experiência, né? Então, é isso, quando o camarada escreve, né? Moisés escreveu lá tantas coisas e tal, o pessoal andando no deserto, e aí a pessoa fala assim, puxa, mas não dá para acreditar naquele número, porque é muito alto o número e tal. Tá bom, pode ter um erro de interpretação, de número, de escrita ali, mas não é uma maldade. O camarada não está fazendo, forçando uma barra, forçando uma situação. Pode ser um problema é, de escrita mesmo, de interpretação, de valores que a gente entende hoje que era de um jeito e era de outro. Isso não torna a palavra mentirosa, entende? Quer dizer, ela não torna o texto irreal, né? Então, nesse sentido que a gente comenta, né? As pessoas, da mesma forma que nós hoje temos as nossas limitações para uma série de coisas, as pessoas naquele tempo também tinham. Mas isso não tira a verdade do que a pessoa viveu, do que a pessoa experimentou, do que a pessoa viu, né? Só que ela tem uma dificuldade ali para explicar com linguagem humana e hoje, tantos mil anos depois, a gente tem uma dificuldade, às vezes, para entender. Imagina pessoas que não têm acesso a uma internet, que não têm uma Bíblia que tem esses detalhes explicados, para ela estudar e passar isso para outro. Porque para nós está fácil, né? Você clicou no computador, você achou ali uma informação detalhada de que alguém escreveu, de que alguém colocou, né? E o Espírito Santo, então, ele nos revela, claro, a sua palavra para as coisas espirituais, para as coisas concernentes à salvação. Tem coisas que não importam para a salvação. A gente acaba aprofundando o estudo porque é interessante, porque há necessidade de algumas pessoas guardarem as questões cristãs, de pessoas que querem distorcer a palavra. Então tem muito ímpio, né? Tem muita pessoa, muitos heréticos aí, muitas pessoas querendo distorcer a Bíblia como ela não sendo uma verdade. Então é necessário que haja pessoas do nosso lado estudando a Bíblia para defender essa verdade. Mas nas questões de salvação do dia a dia, você vai usar isso muito pouco, na verdade. Você não vai aprofundar
o discurso, você não vai aprofundar é, essa conversa. Você vai para a verdade prática, né? Aquilo que a gente estava falando outro dia. O que eu posso aplicar na minha vida? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida no dia a dia? Então, quando você é mestre, ou quando você tem um, um cargo, ou quando você tem uma responsabilidade para ensinar outras pessoas, você vai buscar esse aprofundamento. Mas no evangelismo, você não vai tão fundo, né? Isso é uma coisa que a pessoa vai buscar no segundo momento, tendo ela uma condição de fazê-lo. Então, aqui, no versículo 9, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado ao trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daqueles que está sentado no trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do todo do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aí citando o livro de Gênesis, aí, né? A sequência da criação. Então, nós temos aí citado no texto, né, a porta, que ele passou, adentrou no céu, o trono, onde estava sentado ali Deus, o próprio Deus, que ele viu brilhos resplandecentes ali como de joias preciosas, um som de trovões, que a Bíblia cita muitas vezes essa questão do som, né, como um trovão, como um ruído de muitas águas. Você tem ali os seres viventes que ficam cantando ali, provavelmente os serafins, né? Glória, 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 glória ao Santo, né? Ao Deus Todo-Poderoso. Você tem ali os 24 anciãos, que na nossa interpretação cristã, né? Ela representa o Velho e o Novo Testamento nas pessoas dos apóstolos e na pessoa das tribos ali, dos patriarcas, né? Dos apóstolos no Novo Testamento e dos patriarcas no Velho, né? Você tem ali o próprio João, né? Que está contemplando essas coisas todas. Você tem os anjos que interagem com João. E nos mais, a interpretação ali do que ele estava vendo, o mar de vidro, o arco-íris, né? Alguma questão aqui, estou deixando passar alguma coisa que de repente vocês queiram perguntar, ou colocar, ou acrescentar onde eu não falei. Estava vendo na explicação aqui, essa sala, né, que ele vê, ele cita aqui que é a corte celestial, né? Ou seja, talvez não seja o mesmo lugar onde tem lá o trono de Deus e de Jesus ao lado, né? Essa imagem eu vi também num estudo que o Rodrigo Silva estava falando, do Apocalipse. Ele mostra essa imagem aqui, ele vai explicando, né, cada uma dessas figuras aqui, suas simbologias, né? Inclusive até essa questão que você comentou aqui do arco-íris, que ele cita como pedras preciosas, na verdade, não, não tem uma forma, né? Ele só cita para tentar expressar o que ele viu, mas não existe forma, né? Quer dizer, o E na arco-íris, minha, sim, ele tem forma porque simboliza o, o pacto que Deus fez com o homem, né? Na época depois do dilúvio, mas a promessa de Deus, né? Mas toda essa questão aqui da luz, dessas cores, do arco-íris, tudo como se fosse uma coisa só ali, né? o arco-íris é um símbolo de esperança, né? E É aí, engraçado que o professor tinha falado já sobre isso, e até dei uma pesquisada aqui para ver como que a palavra arco-íris, ela representa a aliança, né? O elo entre a divindade e o homem. Mas essa palavra íris em si,
ela veio de uma deusa pagã. no- E aí fui procurar no grego, né, perguntei aqui no chat GPT qual que era a palavra usada no grego original, né, no Apocalipse. E aí tem a palavra Ip, que significava íris mesmo. Era a referência de um deus. E mas foi utilizada a mesma palavra aqui para a gente, né? Que literalmente se refere a um arco colorido associado a Deus a Íris e as mensagens divinas. E é engraçado ela É ter que, sido utilizada na Bíblia, né? Então, é que quando você pega, esse Esse que é o termo, né? ponto, né? Quando eles traduziram do hebreu para o grego, teve é, muitas dessas utilizações, O porque Apocalipse foi escrito em grego, né? Não foi em hebraico. O original do Novo não, Testamento, é ele grego, foi em grego, né? É verdade. Só o Antigo grego. Testamento foi escrito em hebraico. É, Né? né? E ali você pega o seguinte, né? Na verdade, o fato aconteceu com Noé e quem citou, né, escreveu em hebraico, não é isso? Então, à medida que você vai transferindo as traduções para cada língua, para cada localidade, se perde um pouco dessa questão. Ah, mas o cara escreveu em grego assim, e o grego original quer dizer isso. Tá bom, mas em hebraico ele queria dizer outra coisa. Então, assim, o que fica é o todo, e não o detalhe, né? O que ele quer dizer no todo? No todo, ele quer dizer que houve uma aliança entre Deus e o homem, e ele desenhou lá o arco, que era colorido, você enxergava ali, né? E então Acho disse que que não ia destruir mais a humanidade daquela forma. Esse é a verdade prática, né? Essa é aquilo que a gente fala, né? Da verdade prática. Porque a gente fala assim uma linguagem coloquial. Daqui a, sei lá, 400 anos, as pessoas vão pegar, de repente, achar um desses vídeos e vão falar assim, ó, mas ele falou aqui, mas naquela época isso aqui queria dizer e tal, e tal, e tal. Mas a gente só estava usando como um sinônimo. A Então, intenção nem era de ser tão coloquial. Mas aí aqui, você vai ó, sobre qual assunto que a pessoa está falando. aqui, Jurandir, meu professor tinha até falado isso na época da aula lá, que a palavra arco-íris no hebraico, que foi apareceu lá a primeira vez em Gênesis, como você comentou aí, James falou também, a palavra em si, ela só era arco. O íris foi introduzido depois. Uhum. A palavra original era só arco, que é Então, o que vem do hebraico tem, mesmo. E tem aí, também, provavelmente, tem, quando porque tem também essa questão. começaram a utilizar no grego, colocaram o íris aí, porque era da deusa Íris lá, né? é engraçado. que a íris, né, é a sua visão, né? É aquilo que você viu, né? Então, é uma aliança mostrada por Deus, né? Então, Amados, as eu, interpretações existem, né? Mas o fato permanente é que Deus fez uma aliança com o homem que não destruiria mais a terra pela, pela água. pelo tempo que eu leio, que eu vejo, que eu já li várias vezes o livro de Apocalipse, tentei decifrar meu modo, mas eu vejo assim, sabe? É, é muito bonito tudo que a gente vê aqui. Quando Deus fala lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que é o último, né? No 22, ele fala: ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente vê, o que nós podemos ver como pessoa, como ser humano, a gente vê o céu, a imensidão, nós podemos olhar a olho nu, onde os pássaros voam, onde o avião passa, a essa altura aqui a gente está vendo, mas existe o segundo céu, que é um céu que a gente um pouco vê à noite, onde estão os astros, as estrelas, os planetas. Este é o segundo céu. E o terceiro céu que ele cita aqui, que é onde está assentado o trono de presenciar, eu fico imaginando tudo isso que ele fala. Depois eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu.
nesse terceiro céu. Então, a gente pode ver e imaginar a nossa mente. É a primeira vez que eu vi, era como se fosse uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. E imediatamente estava eu no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante à aparência, à pedra de jaspe e a sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. O arco-íris nós sabemos que foi o pacto que Deus fez com o ser humano de não destruir mais a terra com água, né? E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciões assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Fica difícil você imaginar quem é esses 24 que está sentado ali. E do trono saíram relâmpagos, olha só, do trono saíram relâmpagos, coisas se você imaginar agora aqui, ó, saíram relâmpagos, trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo, pode-se dizer que eram tochas bem aquecidas, queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos, na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Que coisa magnífica de você, sabe? De você penetrar na sua mente, e o pouco que você tem, o pouco que você conhece. Porque a palavra de Deus mesmo aqui fala que o homem jamais sonhou e imaginou o que Deus tem preparado para os seus. A mente humana jamais sonhou ou pode pensar, imaginar o que Deus tem preparado para os seus. O que Deus tem preparado para nós no céu, nós não temos a menor ideia. A gente pode imaginar, a gente pode, né, deduzir. Porque eu penso assim, poxa vida, olha quantas coisas que Deus criou na Terra para nosso bel prazer, né? Centenas de frutas com sabores diferentes, árvores, peixes, várias espécies no mar, animais, tantas coisas que Deus criou aqui para a beleza dessa terra que nós admiramos, que nós podemos contemplar. E isso aqui será destruído um dia. E Deus vai recriar todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra será recriado. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, o que nós temos que imaginar, irmão, nós temos que ficar firme na presença do Senhor para podermos um dia entrar na Nova Jerusalém. Nós não sabemos como ser, mas aqui fala, que mais na frente nós vamos ver que fala que é uma cidade de ouro, e que nós vamos receber o nosso galardão. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu posso ver, de quando eu leio o livro de Apocalipse, sabe, me aprofundo no infinito, no imaginário, no mistério, algo assim que, sabe, me deixa nas nuvens. Eu fico, nossa, isso é uma grandeza muito grande que o mundo lá fora não conhece, amados. Só nós que estamos aqui agora, estudamos a palavra de Deus, que estamos nos dedicando a aprender, é que temos esse privilégio de ver tudo isso. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém, amados?
Eu paro por aqui. Pode continuar, Jurandir. E acho que não foi falado. Obrigado aí, Mário, pela sua ação, né? Que a gente lê o texto no começo e depois vem explanando, explanando. É legal mesmo dar uma lida no todo para juntar o que a gente sabia antes e o que ficou sabendo depois. O que a gente descobriu depois, né? Quando o texto é curto, é possível fazer e é bacana. Vocês verem, deixa eu fazer um comentário rapidinho, se Claro. permitir. Você vê quanto é enriquecedor a gente estar em comunhão, né? Porque aqui eu vejo que nesse grupo a gente tem algumas, alguns pontos de visão um pouco diferentes. Alguém vai muito para o racional, o outro já vai para um lado mais emocional. Isso é bacana porque a gente consegue ver vários pontos diferentes de como enxergar a palavra e de como lidar com isso, né? Porque, afinal das contas, a gente sabe que a palavra é viva, né? Então, assim, alguns vão levar bem para o lado racional, porque já é uma tendência, o que não é ruim, né? E os outros vão levar para o lado, assim, mais emocional da coisa, o que é lindo, porque a gente consegue ver mais com os olhos de amor, assim, né? Para as coisas e tudo mais. Às vezes alguns não têm a sensibilidade, né, de fazer. E o seu Mário, ele traz, assim, uma sensibilidade, assim, de amor, né, para trazer como visualizar a palavra, que é muito bacana, que às vezes a gente não consegue ter. Assim, e o seu Mário consegue trazer, e eu acho muito bacana. Ontem, por exemplo, eu estava saindo para trabalhar e o seu Mário estava trazendo um comentário dele que foi lindo, assim, até minha esposa estava na hora comigo ali, já para sair. Ela ficou, nossa, que lindo que ele falou e tudo mais, assim, justamente essa questão, assim, mais, sabe, de amor para ver a palavra, né? E eu acho muito bacana, Mário, obrigado, viu? Continue com seu coração voltado para Deus dessa forma, porque é lindo. Foi bonito, né? Porque assim, a gente discutiu, discutiu, discutiu. Aí no final ele veio contando. Foi gostoso até fechar os olhos e navegar, Mas, porque foi um mergulho mesmo, como se a gente estivesse ali junto com o João ali, e o seu Mário descrevendo e a gente imaginando. Foi muito bom. Faça mais vezes, seu Mário. Gostoso demais. Dá para ser locutor de rádio, hein? ah, maravilhoso mesmo. Tá no mudo, seu Mário. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por me dar derramar sobre mim essa unção. Porque quem sou eu? Que diminua eu e que cresça Deus em mim. Porque se não estivermos em espírito, irmãos, jamais discerniremos as coisas do espírito. Quando Jesus falou que nós não ia entender, só quem é do céu pode falar do céu. Por isso que Nicodemos entrou em parafuso. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Necessário vos é nascer de novo, descer da água e do espírito, abrir o coração para receber Jesus de novo na sua vida, sabe? Amados, vocês não sabem o quanto é importante vocês estarem em espírito e poder contemplar a palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com o Jurandir, que eu fui visitar os meus netos, que há quase 2 anos não os viam, né? Porque houve um problema aqui na minha família, com a minha filha, e os netos foram embora com o pai. E eu fui lá visitá-los. E eles estavam vivendo um mundo totalmente diferente. Mas eu passei lá 2 dias e uma noite.
E no dia seguinte, que nós tínhamos que ir embora, eles fizeram um churrasco lá para nós. Tava eu, minha esposa e mais um casal de irmãos. Nós conhecemos há muito tempo, por exemplo, o Gerardo conhece, o Macedo e a Helena. E depois, já era mais ou menos às 3 horas da tarde, eu falei, bom, agora eu preciso ir embora, eu quero fazer uma oração e agradecer aqui pela hospitalidade de vocês. Mas o carro estava longe, a Bíblia estava longe, eu estava sem a Bíblia na hora. Mas eu falei, eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para vocês. E ali nós estávamos, eu, minha esposa, o Macedo, a Helena, o ex-genro meu, o alemão, o Éder, o pai dele, o caseiro e a esposa e mais um outro casal e os meus 3 netos que ali estão, que ali está. E eu orei, terminei de orar e eu falei, bom, agora eu vou deixar uma palavra da parte de Deus a vocês. Eu não tenho a Bíblia aqui comigo agora, mas feche seus olhos que Deus vai falar com vocês. E eu falei, olha, havia um homem entre os fariseus e soube que Jesus ia passar naquela cidade, naquele dia. E havia muita gente. E ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus. Mas ele percebeu que devido à multidão muito grande, ele era um homem de baixa estatura, ele não ia conseguir ver Jesus. Então ele teve a brilhante ideia de subir numa figueira brava, porque ele queria ver de qualquer forma, ele queria ver Jesus. E esse homem subiu numa figueira brava e ficou aguardando o momento. E quando Jesus se aproximou, Jesus olhou para o alto e viu aquele homem na figueira, e Jesus falou assim para ele, Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. Nossa, diz que Zaqueu recebeu aquela palavra gostoso, sabe? Ele ficou tão feliz e desceu alegre. E as pessoas que estavam em volta ali, aqueles que conheciam Zaqueu, a palavra diz que Zaqueu não era um homem bem querido na cidade, era cobrador de impostos, as pessoas não gostavam dele, achavam que ele era do mal. Tinham como usurpador. Enfim, como é que pode esse homem sendo Deus? Como pode esse homem, que se diz de Deus, entrar na casa de um pecador, de um usurpador? Começaram a julgar a Jesus. Mas Jesus, sabendo de tudo, ficou em silêncio. E quando entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fez foi dizer, se tem alguém aqui, entre esse povo aqui, que eu tenha fraudado, que eu tenha defraudado, que eu tenha enganado ou pegado alguma coisa, eu hoje devolvo 4 vezes mais. Olha que coisa tremenda, amados. E quando eu estava falando isso, irmãos, veja só. Eu olhei para o lado, as pessoas estavam todas chorando, os olhos cheios de lágrimas, lagrimejando. O casal que era o caseiro lá, se ajoelharam nos meus pés, amados, chorando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Mas eu não parei. Eu falei, amados, quando Jesus entra na casa de alguém, quando Jesus entra no interior de alguém, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tem que haver mudança. Mudança de valores. Tem que haver mudança total. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, imediatamente ele se arrependeu de tudo que havia feito de errado e queria consertar. Olha, hoje mesmo eu devolvo 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, se eu... Jesus falou, eis aqui um filho de Abraão.
Então, amados, e aquelas pessoas ali choravam, mas choravam assim, sabe? O meu ex-genro, o Éder, o pai dele, os empregados que ali estavam, meus netos, todos estavam chorando. E eu simplesmente falei assim: perdoa minha filha, perdoa minha filha, perdoa minha filha. Sabe, amados? A palavra de Deus, quando entra no coração de alguém, tem que haver mudança. Por isso que fala que ela é uma espada de dois gumes. Ela entra no nosso interior e faz a diferença. E eu orei ali, amados. Eu fui para casa muito feliz, muito satisfeito, porque eu sei que Deus fez uma grande transformação naquelas almas. Eles jamais vão esquecer que aquele dia Deus estava ali presente, falando com eles, falando com cada um deles. E eu sei, irmãos, que você, James, você, Samuel, você, Lucas, Pati, Jurandir, sabe, que somos instrumentos na mão de Deus. Vocês são instrumentos na mão de Deus. Vocês estão sendo afiados com uma ferramenta para Deus usar vocês na hora certa, no momento certo, onde quer que vocês andarem. Vocês vão ser usados por Deus. Vão fazer a diferença. Deus vai falar através da boca de vocês, onde vocês forem. Só de participar desse devocional, amados, todos os dias, vocês não sabem o quanto vocês estão se enchendo do Espírito Santo de Deus. O que está sendo acrescentado na alma de vocês, no Espírito, na vida de vocês. Deus abençoe Samuel. Deus abençoe Jurandir. Deus te abençoe, meu filho James. Deus te abençoe, Ruth. Deus te abençoe, Lucas. Deus te Amém. abençoe, Pati. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Isso é Amém. importante. Amém, Samuel. Obrigado. Te abençoe. Bom, Não queridos, da minha precisa da parte, Bíblia na mão, viu, irmãos? Não precisa ter a Bíblia na mão. Aqui, ó. Tem que estar na sua mente. Você leu, você entendeu a história? Você viu o que Jesus fez? Você viu que Jesus vinha passeando, vinha passando? Você sabe. É só você abrir a boca e falar. E Deus vai te usar. Porque é Deus que fala. Nós não somos nada para. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Amém? amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor aí por esse alimento e pela sua vida. Que Deus te abençoe sempre. E ontem a gente Amém. finalmente o café. Acho que você chegou a postar foto lá, falou que ia mandar foto para eles. Não sei se você chegou a mandar. Mandei, mandei. E eu tenho tido a oportunidade e o prazer de gozar dessa companhia e dessa irmandade já de longa data. Então, é sempre uma honra e um privilégio. Eu agradeço a oportunidade também aí que me foi concedida de explanar, de falar da palavra. Eu não sei qual de vocês foi o que faz mais tempo que trouxe a palavra, mas seria isso, né? Quem de vocês faz mais tempo que trouxe aí, que participou aí? Eu quero ouvir o Lucas. Eu quero ouvir o Lucas, sabe? Então, eu Tô sei com que sou saudade eu, mas, de ver gente, o Lucas. eu não tô podendo trazer esses dias porque eu tô indo trabalhar agora em 10 minutos. Eu peguei uns, porque essa semana que passou foi uma semana diferente, né? Por causa dos feriados. A semana começou praticamente na quinta e na sexta para mim. E eu tô com os projetos para entregar, então até hoje, domingo, que seja meu dia de folga, eu tô indo trabalhar sem hora para voltar. Então, realmente não vou ter tempo para poder
trazer essa palavra amanhã para vocês, mas eu posso trazer talvez na terça-feira. Tá bom. Então fica combinado assim. Quando é que você pode trazer? Confio amanhã com vocês se eu posso trazer na terça. Então eu peço para o meu filho, o James. O James, ele tem estudado, ele tem visto. Eu gostaria que ele se posicionasse. Pode ser, meu filho? Ele está no mudo aí. Tá no mudo. O microfone dele tá no mudo. Estava falando. Amém. Eu, eu quase me manifestei, assim. Você chamou o Lucas, eu ia falar. É Glória a sinal que o Deus. Espírito Santo está falando com a gente, né? Nada no céu, confirmado na terra. Já Então tá. é isso mesmo. Amém. Amém. Eu falei o Lucas porque eu tô com saudade de ouvir o Lucas falar, porque o Lucas é um menino humilde. Eu gosto de você, viu, Lucas? Eu gosto de você. Deus Obrigado. me fez gostar de você, do seu jeito de falar. Você é um grande pregador, viu? Amém. Deus vai te usar muito. Amém, creio. Obrigado. Eu Você é gosto um muito grande também do pregador. senhor, Mário. O senhor é uma bênção. Todos vocês aqui, né? Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Então, então amanhã o James está com essa responsabilidade de ler aí Apocalipse capítulo 20, trazer para nós aí, são 14 versículos, não é muita coisa, Capítulo mas é 5, mais ou né? menos isso aí que foi pregado hoje, filho. Não tem segredo, É o 5, né? viu? É, o capítulo É o 5. Ele 5, já né? tá Já foi adiantado. pro 20. Não, eu estou aqui, eu estou com ele na minha frente aqui, ó. Os É 5, que você falou. são 14 versículos, não é não? É que você falou capítulo 20. Não, capítulo 5. Isso. Então tá bom. Ô ô Fábio, não é para você ficar com ciúme não, viu? Que isso? Filmes do quê? Nossa Senhora. Eu me alegro Não é para demais, me você ficar alegro com demais, ciúme não, hein? Você me sabe que alegro você mora demais. aqui no meu coração também, né? A verdade, Me nós alegro estamos demais. todos juntos, viu, amados? Todos juntos. Não, No não tenho mesmo por que, espírito. graças Isso a é que é Deus, amigo. importante. Tem sido um grande desafio a gente falar de Apocalipse, né? Mas Não tem é sido fácil também não, mano. bem edificador, porque a gente precisa estudar, buscar informação, e tem muita informação. Quando a gente vai ver Apocalipse, você vê mais as pessoas tentando desse, adivinhar o que vai acontecer, né? Então, tem muitas interpretações, assim, e teólogos diferentes trazendo teorias diferentes, enfim. Mas o Espírito Santo vem nos revelando, né? E vem trazendo para nós também não só a interpretação da visão, mas aquilo que se aplica ao nosso dia a dia, que também é importante, né? Então, por exemplo, aqui, uma, uma mensagem que veio profundo para mim, assim, lá no começo fala que João, tomado pelo Espírito, teve a visão. Então, quando estamos em espíritos e tomados pelo Espírito, nós podemos ver coisas inimagináveis. Podemos ver a glória de Deus, né? E podemos ter revelações maravilhosas sobre nós mesmos, sobre nossas vidas, o entendimento nos é aberto. Então, o quão é importante estarmos buscando e estarmos cheios do Espírito, né? Para que essas revelações e entendimentos nos transforme, porque é isso que o Espírito de Deus faz conosco, né? Ele transforma a nossa alma impura, cheia de lama, como o Jurandir comentou, nos purifica e depois vai nos limpando, né? Através do entendimento, e nos leva ao arrependimento, e nos leva a novas decisões,
novos comportamentos, enfim. E tudo isso vem com a busca, né? A Bíblia fala que você vai plantar e você vai colher. Então, nós estamos aqui todos os dias plantando. Quando a gente estuda para trazer, ou mesmo quando a gente vem aqui e contribui, a gente aprende também, a gente se enche, enfim, é muito bom. Glória a Deus, né? Por essa oportunidade que nós temos aí todos os dias. Amém? Eu não sei se você Amém. amém, se vocês já tiveram a mesma sensação, né? Mas agora, por exemplo, quando eu vou à igreja, ao templo lá, né? E tá tendo a palavra, é muito engraçado, porque quando eles começam a trazer a palavra, eu já estudei que eu com vocês, eu sozinho, então eu já vou mais fundo na palavra que está sendo dada no dia, né? Porque, tipo, eu já sei do que eles estão falando ali, então a referência que eles vão trazer para mim está mais clara ainda. Aí eu consigo, tipo, meditar mais ainda, mais profundo na palavra que está sendo trazida no domingo. É muito legal. Eu deixei um link aí para vocês. Não sei, eu não conheço, tá? Eu pesquisei aqui, é uma Bíblia, chama Bíblia Interlinear. Ela tem a tradução do hebraico, que vai ser a tradução do Velho Testamento, e tem a tradução do grego, que é o Novo, só que eu não achei para português, eu acho que no Brasil deve ter. Aí ela vai estar a tradução hebraico, grego, e depois ela lança no inglês. Mas eu acho que ela tem no português aí. Não sei se vale a pena, talvez, a gente dar uma vista, dar uma olhada depois, que, sei lá, né? Às vezes tem uma palavra ou outra. Não que vai mudar alguma coisa, né? Porque... Mas às vezes tem uma palavra ou outra que é só para enriquecer mais ainda, né? O nosso estudo. Que a Bíblia é trilíngue, né? O pessoal fala. O mesmo texto em várias, nas três línguas maternas, né? Mas, senhores, então, da minha parte é isso. Eu agradeço a oportunidade novamente aí. Você está de férias, né, Jura? Não, eu estava de Não? licença no Natal, né? Eu folguei no Natal e agora eu vou folgar e trabalhei no Ano Novo, mas as minhas férias estão previstas para fevereiro. Então quer dizer que durante a semana você não vai poder participar do devocional? O horário não me permite, que esse horário eu estou em trânsito, tô dentro do trem. Eu posso ouvir, mas não, não vou participar. Ô, Jurandir, você vai perder a oportunidade de evangelizar todo mundo no trem? É isso que eu estou ouvindo? Pois é. Tipo isso. Brincadeira. Pega uma Vai como Jana. JBL, uma caixa de som, põe aqui do lado, fica com devocional. Já vai passando o cartão de visita com o link do. Oi? Vai passando o cartão de visita, distribuindo para poder, convite para poder entrar no devocional. Já vai. Ah, não. Isso aí eu tenho feito no meu ciclo de amizade, né? Para as pessoas, cortes do que tem sido falado. Isso a gente tem feito mesmo, né? Até porque na vida atribulada que a gente leva, a gente, de uma forma geral, as pessoas já não gostam de ler. De uma forma geral, pelo menos no Brasil, as pessoas não, elas são avessas à leitura. Ela lê aquilo que ela é obrigada a ler. E com respeito à palavra de Deus, existe uma resistência um pouco maior, né? Com respeito a esse hábito bem-vindo da leitura. Então, quando a gente tem a oportunidade de passar, né, podcast, quando a gente tem a oportunidade de fazer recomendação de alguma literatura e tal, principalmente em gotas, né, as pessoas elas aceitam mais facilmente. E aí, quando ela acha alguma coisa interessante, ela acaba buscando um aprofundamento, né? Mas eu acho que sim, esse trabalho desenvolvido aqui e por outros também, né? Ele é de fundamental importância para esse despertar, né? De alguns irmãos que estão ali próximos de nós, mesmo na família, né? Às vezes você tem dificuldade para falar para um filho seu, mas você mostra um recorte e fala assim: olha que coisa extraordinária isso aqui. Aí ele vai ver e vai falar assim: talvez eu não tenha visto tão extraordinário, mas ali a sementinha foi lançada, né? Então é estratégico para que a semente vá sendo lançada, para que no tempo apropriado ela possa brotar, né? Então, tem sido realmente espetacular. Amém? Mas aí eu devolvo a palavra para o Fábio aí, para você conduzir, ver quem vai orar.
Tenha vontade agora. Ô, Lucas, depois coloca esse link lá pra gente no WhatsApp, pra gente não perder, senão aqui no Zoom ele vai se perder depois. Aí lá a gente consegue manter o histórico. E eu queria só fazer um comentário sobre o que o seu Mário falou. Acho que um dos grandes desafios nossos que a gente tem na evangelização é justamente ter a palavra, né, para poder tocar o coração do outro e sensibilizar o outro e trazer ele pro reino e fazer com que ele consiga enxergar espiritualmente, né, a importância de Deus na nossa vida, né? E, e eu, particularmente, tenho tido grandes desafios nesse sentido, sabe? E muitas vezes, às vezes, parar para fazer né, uma oração para alguém, né? E, e realmente conseguir dar esse mergulho, né? A gente perceber que muitas vezes a gente tem que olhar e falar que não é a gente, né? Que é Deus e ter paciência e saber aguardar e o seu Mário também vem falando, né? Que nós estamos sendo lapidados, né? Nós estamos sendo, né, transformados, né? Então, tudo é no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Ontem mesmo eu tive uma experiência que foi muito forte para mim, muito. Falei para você que minha família está aqui, né? E aí parte dela estava indo embora ontem. E aí eu comentei, né? Eu falei, tem aquela Bíblia ali que está em cima do armário ali, né? Da mesinha da sala. Eu ganhei ela recentemente, ela é em português, né? Se vocês quiserem levar, né? E, não, não, não precisa não, tal. Aí eu perguntei pro meu cunhado, né? Você conhece o livro de Provérbios, né? Não, não conheço. Ah, o livro de Provérbios é um livro bonito, porque ele fala sobre Salomão, ali, sabedoria, né? O pai da sabedoria, fala sobre respeitar os mais velhos, respeitar os pais, respeitar os idosos, ser generoso, né? Humildade e tal, não sei o quê. Aí eles ficaram olhando assim, nossa, é mesmo, né? Então, toca em vários assuntos. Aí eu levantei e peguei, né? E abri lá em Provérbios, né? Aí entreguei para ele assim, só dá uma olhada, né? Dá uma paginada aí. Ah, não, não, eu tô sem óculos. Aí eu olhei assim, né? Coloquei do lado dele assim, e falei, depois você dá uma olhada. Não, 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 não quero, não quero, não quero. Parece que você tá querendo que eu me convencer a torcer pro Palmeiras, né? Aí eu olhei assim, né, cara? Peguei, e assim, né, empurrando a Bíblia para lá, né? Aí fui lá, né? Peguei a Bíblia assim com paciência, fechei assim, falei, não, não tem problema não, irmão. Aí só soltei uma palavra bem calma assim para ele, sabe? Assim, o orgulho faz assim com a gente mesmo. Né? E aí fechei a Bíblia e coloquei lá de volta lá, assim, né? E fui tomar uma água e tal, né? Mas assim, é que aquilo tenha sido uma semente para mexer com ele para algo positivo, para edificação, sabe? Não para algo, né, negativo, né? Mas às vezes é difícil a gente encontrar, né, a palavra certa para ser derramada, sabe? Isso é um desafio grande mesmo. Né? E a gente possa cada vez menos ser menos a gente e estar cada vez mais né, preparado para poder transformar e levar a palavra. Que realmente é desafiador. É desafiador. O livro de Provérbios foi o certo que você mandou para ele, viu, cara? Você pode ter certeza que ele vai abrir lá e ele vai ver. Filho meu, não te esqueças da minha lei, em teu coração guarde os meus mandamentos, e eles te acrescentarão anos de vida e paz. Enfim, o livro de Provérbios é um livro muito bom para o cara meditar, tá? É muito bom. É porque É é o isso livro daí, ali Fábio. onde você começa a falar da história de Jesus, a pessoa que é incrédula, né? Ela tem mais dificuldade, né? Ah, mas quem é esse aí, né? Quem é aquilo, né? Teve um outro dia que chegou até a ofender a Bíblia, né? Falou, falou um palavrão. Eu falei, irmão, você, me desculpa, mas você está me desrespeitando. Ah, tá bom, desculpa aí. Então, assim, a credulidade faz a pessoa ficar cega, né? E aí, assim, olha, então o livro, você quer algo mais neutro? Então, ó, lê o livro de Provérbios, que isso aqui os seus avós ensinavam para você.
né? Talvez você consiga lembrar que as coisas que você tem no seu coração, muitas delas foram aprendidas que vieram daqui. Você só não sabe a fonte ainda. Então, enfim, que Deus possa agir, né? Que Deus possa agir no coração Fábio, deles e em ora aí para oração. nós, Fábio, então, querido. Ora aí, meu amado. Senhor Jesus, Pai amado. Ô, Pai amado, ô Senhor. Te dou honra, Pai, te dou glória, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai amado. O que o Senhor tem feito e as transformações, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, iluminando os corações, Pai, dando visões, Pai, espirituais, Pai, para que a gente possa compreender, Pai, o seu reino, a sua vontade, Senhor. Que a gente possa estar prostrado, Senhor, e obediente a todo momento, Senhor. Nós possamos, Pai, olhar as nossas dificuldades, Pai, as nossas tribulações, Pai, com alegria, Senhor Jesus. Confiante, Pai, de tudo que nós enfrentamos, Pai, que tem um propósito, Senhor. Que esse propósito, Pai, é levar a palavra, Senhor, ser obediente, Pai, atender aquilo que o Senhor entende, Pai, que é bom, que é agradável, Senhor, que é perfeito, Pai, que é o caminho, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar prostrados, Senhor, prostrados, Pai, confiantes, Pai, confiantes a todo momento, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essas provações, Pai. Obrigado por esse derramar aqui dentro do devocional, Pai, por cada palavra, por cada irmão, Senhor. Por todas as perspectivas, Senhor, que nós temos aqui, Pai. Por esse abraço, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão James, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, transformado na vida dele, Pai. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a família dele, os negócios dele, Senhor. Que o Senhor abre as portas para ele, Pai, a todo momento, Senhor Jesus. Que ele siga confiante, Pai, por onde ele passar, Senhor. Que ele seja luz, Pai, transbordando, Pai, por todos nós. Obrigado pelo meu irmão Lucas, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse garoto tão bom, Pai, coração tão jovem, Senhor. Me entregue a Ti, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai amado, pela vida de São Mário, Senhor. Esse ancião, Pai, tão experiente, espiritualmente elevado, Senhor, que tem transbordado e nos guiado, Pai, nos ajudado, Senhor, a seguir o seu caminho, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Girondir, Senhor, por esse homem, Pai, fiel a Ti, Senhor, conhecedor da palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a experiência dele, Pai, por essa entrega que ele tem, Pai, durante toda a vida dele, Senhor. E estar aqui, Pai, compartilhando cada detalhe, cada palavra, cada ensinamento conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela irmã Ruth, Senhor, pela Marineide, por tantos outros, Pai, que têm passado por aqui, pela Pati, Senhor, pela sua filha, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um deles, Senhor Jesus, que nós possamos estar aqui, Pai, nos alimentando cada vez mais, Pai, cada vez mais e nos aproximando de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, nos iluminando, Senhor, protegendo as pessoas, Senhor, derramando, Pai, o seu amor, a sua graça, Senhor, por todos os lares, Senhor, que têm necessidade nesse momento, Senhor Jesus. Gratidão, Pai. Gratidão e toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Esse livro de Apocalipse, Pai, seja revelador para todos nós, Pai. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.